A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se você apoia nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de todos os vídeos que serão postados no canal. Deixe o seu like, ajude a divulgar a doutrina de Deus compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscreverem no canal. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário, deixado por ele Oswaldo Polidoro, o anjo ou mensageiro poderoso do Apocalipse. Como não poderia deixar de ser, são verdades divinas expostas e entregue a nós, os teus filhos. Duvide de tudo que você vai ver e ouvir aqui neste canal. Mas após a dúvida, com o coração limpo e o cérebro puro, pesquise. E olhando no espelho da lógica, verás quem está com a verdade. Quando nós, os filhos de Deus, viramos as costas para Deus e seus mandamentos, para em outro lugar, para em seu lugar cultivar mandamentos de homens, e corrompendo a doutrina que Deus sempre entregou a nós, os teus filhos, não poderemos ter outra recompensa senão angústias e desesperos, materialismos, todas as sortes de imundícia que estamos vivendo neste mundo. Por isso que sempre frisamos esta divina mensagem da Bíblia: para um povo porco, um mundo porco. Para um povo santo, um mundo santo. Daí vem a receita do Novo Testamento, que é Jesus, o divino modelo de comportamento, de como viver a lei de Deus e cultivar os dons de Deus santamente, que são carismas ou mediunidades. Para com isso, os filhos de Deus não ficarem órfãos, porque padres e pastores só sabem surrupiar os dinheiros, as sujeições das gentes, e nós, os filhos de Deus, pelos séculos afora, fomos comprando simulações, engodos, todas as sortes de patifarias que vendem em nome de Deus. Vamos aprender com Deus, vamos à leitura do boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio, gratidão, nosso Pai Divino. Gratidão ao Senhor por mais essa oportunidade de trabalho que nos oferece. Gratidão a toda a corte celeste, abaixo do Senhor Jesus. João Evangelista, nosso atual diretor planetário, e mais outros irmãos que compõem essa divina corte celeste. Sócrates, Gandhi, Mãe Maria, entre outros. E as 3 legiões que comandam os trabalhos socorristas nesse planeta, nessa fase de transição de uma para outra era. As legiões médicas, chefiadas por nosso querido irmão Bezerra de Menezes. As legiões que socorrem nos lugares de pranto e ranger dos dentes, chefiadas por nossa querida irmã Maria Madalena, que presta socorro nos umbrais, na subcrosta, nas residências, recolhendo irmãos para posterior encaminhamento. E as legiões de soldados, chefiadas por nosso querido irmão Nero. São elas os pretos velhos, índios, hindus, baianos, caboclos, marinheiros, boiadeiros, os guardiões, os ciganos, as floristas, as crianças e mais outras legiões de trabalhadores que se sintam-se lembrados através de seu comandante. Vamos aprender com Deus, vamos na leitura do boletim. Fim do 2º milênio, tempo de ignorâncias espirituais, tempo de materialismos, brutalidades, abominações, tempo de crimes elitistas, crimes oficiais, de moralidades passivas e ativas. Tempo em que políticos, sociólogos, economistas e psicólogos, juristas e quantos mais acham de falar. E que, infelizmente, todos esquecem do espírito e da moral
Esquece dos erros dos religiosos profissionais, dos traidores da vontade de Deus e de todos aqueles que, com seus ismos cheios de erros, falhas e omissões, semeiam desvios das verdades bíblicas proféticas, aquela que desde o berço ou dadas conjuntamente com os primeiros alimentos, faria colocar os fatores espírito e moral acima de todos os demais, obrigando cada filho de Deus a querer ficar bem com a justiça divina, aquela que é impoluta, aquela que não comercia com falhas ocasionais ou propositais, aquela que obriga o contraventor da lei de Deus a pagar até o último centil, ou nos tenebrosos abismos da subcrosta, ou nos umbrais, ou nas encarnações expiatórias. Sim, entendam bem os responsáveis pela orientação das crianças, que é o maior de todos os males, sempre foi estes. Falsas ciências e as falsas humildades aplicadas pelos que atraiçoam a vontade de Deus, em nome de Deus, em nome dos ensinos enviados por Deus. Tal como bem adverte o verbo exemplar no Evangelho. Há de vós que colocais mandamentos de homens no lugar dos mandamentos de Deus. Esses tais, ou mercadores de mistificações, de vestes e gestos, dogmas palhaços, discursozinhos histéricos e muitos outros engodos, organizados como estão, e amparados por seus estatutos criminosos, e o endosso dos bobos que os aceitam, os que o compram em ignorâncias e erros e ficam felizes com as sujeiras compradas. De maneira alguma desejo que a doutrina de Deus venha retornar ao seu lugar na consciência dos filhos de Deus. Como bem ensina o sermão profético e o Apocalipse, as sujeiras praticadas por religiosismos espúrios viriam a ser tamanhas que, ao findar do segundo milênio, terríveis cataclismos de variada ordem reduziriam os viventes a 1/3. E Maria em Fátima disse 1/4, porque só assim, havendo um começo quase novo de tudo, os filhos de Deus retornariam aos ensinos e às graças de Deus. Esse tempo do pós-dilúvio de fogo é aquele chamado no Apocalipse de um novo céu e uma nova terra. Qual a doutrina enviada por Deus e que homens perversos adulteraram? Primeiro, uma lei de Deus foi dada para toda a carne, isto é, para cada filho de Deus, e para ser vivida fora e acima de purulências religiosistas e sectárias qualquer. Perante a lei moral básica, não existem rótulos nem rotulados, donos de religiões, súcias ou camarilhas, com seus negócios de 1001 encenações, ou engodos mistificadores, por onde uns bancam donos da verdade e outros, os bobos, os que devem comprar sórdidos mandamentos de homens, vestes de gestos palhaços, dogmas ridículos, falácias hipócritas, etc. Segundo, um verbo modelar e modelador foi enviado por Deus, o princípio único, é o Messias exemplar, o alfa e o ômega do Apocalipse, cuja significação total os terrícolas terão de vir a conhecer, em lugar de o imitar, como máximo executor da lei de Deus. O que fizeram dele foi capacho de sordas politicalhas e fartos comércios hipócritas. Terceiro, os dons intermediários, chamados na Bíblia dons do Espírito Santo, cuja função é favorecer a comunicabilidade entre os da carne e os de fora da carne, para os encarnados terem como reconhecer a ingerência da justiça divina em todas as suas ações. A função da revelação perene é advertir, ilustrar e consolar. E os clérigos vendedores de mentiras, que sempre foram os inimigos da revelação perene, truncando a função dos dons intermediários, transformaram os filhos de Deus em ignorantes espirituais, materialistas, brutos e imorais. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus o primeiro Pentecoste, o batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos, ou simulações, ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, como sempre aconteceu,
depois dos ensinos das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do Verbo exemplar ou Messias e um novo Pentecostes, o derrame de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia, na semana, para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. Marcas do Verbo exemplar. É de antes de haver mundo, anunciado antes de encarnar, através de anjo ou mensageiro. Nasce em virtude do fenômeno mediúnico e não de homem. Vem com os dons do Espírito Santo ou mediunidades sem medidas. Produz grandes feitos mediúnicos. Não fica no túmulo porque representa a ressurreição total. Entrega o derrame de dons para toda a carne e manda entregar o livro dos fatos por vindouros, ou Apocalipse. E por parte dos ignorantismos humanos, fica sendo o alvo das pedradas contraditórias, como afirmou o profeta Simeão. O Verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último ceitil. Como Jesus tratou os rabinos ou padres? Ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguisse e matasse os profetas, pois mais um matareis e por todos esses crimes respondereis. Todos os demais informes, atinentes à lei, ao verbo modelo e aos dons intermediários e sobre as promessas de Deus, que deviam vir antes de findar o segundo milênio, estão no livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. Espírito Santo é mediunidade. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Como veremos a seguir, ao encadeamento perfeito entre as promessas do Velho Testamento que se cumprem no Novo Testamento através de João Batista e Jesus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo o tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Joel 2:28. Terceiro tempo, João Batista e Jesus, durante a encarnação, prepara o ambiente humano para que possa ver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. E esses sinais seguirão os que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera não lhes fará mal,
porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com azarrogue de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único, dentre os grandes mestres e iniciadores, que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu: para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficaram no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quanto estiverem longe, quanto o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outras línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2, 4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9,9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. Responda, leitor, qual religião ou ismos quaisquer que ensinam a ler os textos bíblicos que tratam dos dons ou carismas mediúnicos? Qual é o meio de comunicação, jornais, rádios, televisões, que tem lugar e tempo para respeitar os ensinos bíblicos sobre a graça consoladora que os dons do Espírito Santo facilitam? Como então evitar que a justiça divina imponha terríveis ajustes de contas? Aqueles que no século XIX fizeram compilações e codificações também erraram muito, por falta de melhores conhecimentos bíblicos proféticos, e por terem deixado de lado o livro dos Atos dos Apóstolos, as Epístolas e o inconfundível Apocalipse, o livro que, ao findar do segundo milênio, todos deveriam estudar com muito respeito, principalmente os capítulos 12, 19, 14, 21 e 22. Ler nesta ordem, porque ao ser feita a Vulgata, alteraram a ordem numérica dos capítulos. Por exemplo, o capítulo 13, começo da besta romana, a grande corruptora, devia estar antes dos 10, 11 e 12, que já aponta serviços restauradores. Nenhum poder humano irá deter as terríveis faxinas apocalípticas, porque havendo um programa divino para o espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, nos devidos tempos a justiça divina fará reconhecer os erros, os desvios impostos pelos comerciantes de falsas ciências e falsas humildades. Havendo limpeza de consciência, com um pouco de papel, se ensina o que Deus quer de seus filhos, porque todos são iguais para com suas leis eternas, perfeitas e imutáveis. Abre parênteses, os rotulismos são filhos das podridões humanas. Fecham parênteses. Ajude a imprimir e distribuir os boletins que não atraiçoam a doutrina enviada por Deus, a lei de Deus, do verbo modelo e dos dons intermediários. Assina o boletim Oswaldo Polidoro em sua última encarnação neste planetinha. Prece ao anjo guardião. Pai divino, sagrado princípio onipresente, onisciente e onipotente, causa originária do espírito e da matéria, dos mundos e das humanidades, das leis regentes fundamentais, da mais absoluta às mais relativas. Sagrado princípio, na consciência de ser filho teu, portador de virtudes divinas em potencial, para as desabrochar através do processo evolutivo, das encarnações e desencarnações, enfrentando perigos e múltiplas dificuldades, correndo o risco de cometer falhas comprometedoras,
perante tua divina justiça. A ti rogo, Pai divino, a graça de comungar com meu anjo guardião, o Espírito por ti designado, a ser inspirador dos melhores pensamentos, dos mais nobres sentimentos, para que eu, passivo de cometer desvios comprometedores, encontre o reto caminho, a vivência da tua lei moral, a imitação do verbo exemplar que nos enviastes, e o nobre cultivo dos dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, os veículos da comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros, aqueles teus servos, produtores de sinais e prodígios extras, curas e amparos maravilhosos. E a ti, meu anjo guardião, fiel amigo de todas as horas, conselheiro nos momentos de incertezas e possíveis desvios, rogo o amparo das sublimes e inconfundíveis inspirações, tendo consciência do quanto é deficiente a condição de encarnado. Apela à tua capacidade de tolerância e de perdão, porém, prometendo com determinação procurar acertar, entender e viver tuas inspirações. Amparado nas divinas graças de Deus, através das tuas sublimes inspirações, prometa aprimorar conhecimentos e sentimentos, a fim de que venha a poder cumprir a ordenança do divino conselheiros, que é dar dignos fruto pelo exemplo, trilha única que remete à sagrada finalidade, que é a reintegração no sagrado princípio, graças a Deus. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com as leituras dos boletins publicados semanalmente, com os vídeos do Pai publicados mensalmente. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Até a próxima leitura do boletim. Fique nas bênçãos divinas. Graças a Deus.